Olá, bom dia. O nosso encontro hoje, ele tem por objetivo discutir o reconhecimento da especialidade do profissional de terapia ocupacional no contexto escolar, apresentar alguns conceitos que são específicos da área da intervenção, da atuação do terapeuta ocupacional nesse espaço, principalmente, né, e com foco maior para a prova de especialidade desse profissional. Essa especialidade ela é uma especialidade que vem dentro de um contexto onde a educação inclusiva no Brasil também passa por um processo de transformação. E nós vamos iniciar a partir da resolução número 500, 2018, do COFITO, que é a resolução, né, que reconhece das diretrizes, determina as diretrizes para que o terapeuta ocupacional possa ter a sua especialidade reconhecida. E que diretrizes são essas? O terapeuta ocupacional especialista em contexto escolar, ele vai atuar no ensino regular, na educação especial, nas salas multifuncionais, em outros contextos, né, da área, que sejam formais ou informais, e também em diferentes níveis de educação, ou seja, desde a creche até o ensino superior. E que competências esse terapeuta ocupacional, né, ele precisa ter para atuar no contexto escolar? Então, a resolução número 500, ela traz, de uma forma geral, a competência, né, da avaliação, da intervenção, do processo e da promoção da inclusão e da adaptação desse ambiente. E qual é o maior objetivo dessa resolução? A preocupação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é garantir uma participação e inclusão dos estudantes com profissionais devidamente habilitados. Então, nós vamos começar aqui discutindo a questão dos fundamentos legais, né? Retornando aí para a questão da resolução número 500, mas essa resolução, ela tem uma base legal maior, né? Uma base constitucional, onde o decreto 938 de 69 é o que garante, né, o reconhecimento da profissão, e estabelece, né, o 6.316, ele estabelece as competências do profissional de terapia ocupacional, que não é o nosso foco, mas a gente precisa só fazer esse histórico do contexto da fundamentação legal, seguido da Lei 7.853, de 1989, que essa lei, né, ela, e o decreto 186 de 2008, onde ele vem discutindo, apresentando quais são os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Então, nós precisamos, mesmo como terapeutas ocupacionais, às vezes muito focados na questão técnica da terapia ocupacional, nos métodos, nos recursos, nas abordagens, mas nós precisamos nos apropriar também das questões e dos fundamentos legais daquela área na qual eu estou atuando. Eu preciso ter uma visão de que direitos esse meu paciente tem. No nosso caso aqui, que direitos uma pessoa com deficiência tem no ambiente escolar? Qual é a legislação que ampara esse aluno, esta família? E também conhecer os nossos direitos enquanto profissionais. Daí nós vamos partir para uma evolução dentro desse processo de legislação na área da atenção à pessoa com deficiência, que é, primeiro, a lei, a LDB, né, lá está previsto a questão da educação inclusiva. Depois eu tenho o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei
brasileira de inclusão. Então, essa lei brasileira de inclusão, ela passa a ser, para quem trabalha na educação, para quem trabalha nas diferentes áreas, um, eu acredito que obrigatório, né? Nós temos essa obrigatoriedade, porque muitas vezes, mesmo como profissional da saúde, e o terapeuta ocupacional, ele é um dos profissionais da saúde que ele vai permeando diferentes contextos. Nós atuamos na saúde, nós atuamos no contexto social, nós atuamos na educação. Então, nós precisamos ter conhecimento daquilo que rege a nossa profissão, a profissão em geral, dentro desses ambientes. E não podemos esquecer, né, a Lei 8.069, que é do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Política Nacional da Proteção de Direitos das Pessoas com TEA. Como eu já havia falado, o terapeuta ocupacional, especialista em contexto escolar, onde ele vai atuar? Escolas regulares e especiais. Nós sabemos agora que a questão, essa denominação de escolas especiais, apesar de estar na nossa legislação, ela hoje, ela é vista de uma forma diferenciada. O aluno hoje com deficiência, ele tem o direito de estar na escola regular, e hoje o município, ele oferece, ele oferta, né, os centros de atenção especializadas, de educação especializada, que são os CAEs, que eles funcionam no contraturno da escola regular. Então, esse aluno, no Estado, na instrução pública, na educação pública, município ou estadual, ele vai para a sala de ensino regular, e ele tem, né, essa possibilidade de, no contraturno, estar participando dentro das ofertas do município, nos centros de atenção especial, de educação especializada. Também atuamos nas salas multifuncionais, né, que algumas escolas hoje, elas já estão implantando. É claro que a gente tem que contextualizar quando a gente pensa, né, nesse processo de inclusão e de garantir a participação da inclusão dos alunos, dos estudantes, mesmo evoluindo, e a LBI aí é uma conquista, né, porque inclusive foi um documento que ele foi construído não só por legisladores, né? As pessoas com deficiência, elas fizeram parte da construção dessa legislação. Mas entre a legislação escrita, aprovada, decretada e dita a partir de agora, essa pessoa tem o direito, né? Existe, e a prática, aquilo que acontece na realidade, dentro das escolas, dentro das salas de aula, todos nós que já atuamos nessa área, no campo da educação, nós sabemos que ele tem uma distância, ele tem um distanciamento, né? Nós reconhecemos, ainda precisamos evoluir muito nesse campo prático, nesse campo específico, né, em transformar aquilo que é garantia de lei em uma prática real, porque é essa prática que realmente vai garantir que essa pessoa com deficiência, no contexto escolar, ele tenha garantia de participação real. E não só a inclusão do ponto de vista de estar matriculado, estar dentro de uma sala. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, muitos de vocês que vão participar dessa prova para especialista da terapia ocupacional como especialista em contexto escolar, sabem disso, sabem que é real, que é um aluno que ele tem parcialmente o direito dele atendido, ou seja, nenhuma escola, ela pode se negar a aceitar a matrícula desse aluno. No entanto, muitas vezes esse aluno, por uma série de fatores que nós vamos discutir aqui ao longo desse nosso momento, ele fica dentro da sala excluído, né? Ele fica lá no cantinho, por vários motivos. Às vezes eu não tenho, aquela escola, ela tem algumas já inseridas, principalmente a parte de mobilidade do aluno, tem rampa, né,
para cegos, tem. Então, assim, você já tem uma infraestrutura de mobilidade, de sinalização, mas você não tem dentro da sala de aula ainda, né, um material adaptado. Nós vamos também discutir um pouquinho mais. Outros espaços que a gente pode pensar aqui do terapeuta ocupacional nesse contexto escolar, eu tenho que pensar tanto no contexto formal, que é o que nós estamos falando aqui, as escolas regulares, mas também nas não formais, né? Nós temos muitos projetos que são desenvolvidos por ONGs, na própria comunidade, por iniciativa, né, às vezes daquele líder daquela comunidade, a partir da necessidade, e também podemos trabalhar não só na intervenção com os nossos alunos, intervenção com o corpo docente dessa escola, desse centro comunitário, da universidade, porque hoje nós não vemos só o terapeuta ocupacional atuando nesse contexto escolar, e eu colocaria educacional num lugar mais amplo, né? Então, hoje existe uma exigência legal do próprio MEC, ao avaliar uma instituição de ensino superior, que ele tenha um núcleo de orientação psicopedagógica que tenha uma formação de uma equipe multidisciplinar, ou seja, com psicólogo, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, com psicopedagogos. Então, a gente começa a perceber que esse contexto escolar, que talvez inicialmente se foque muito na escola, da creche até o ensino, até o 9º ano, e aí você já vê um pouco menos esse contexto no ensino médio, mas hoje essa realidade já mudou, né? Já existe o conhecimento desse profissional de terapia ocupacional, já existe a abertura, e mesmo com aquelas dificuldades que eu coloquei, ainda de tornar prático aquilo que é garantido por lei, a gente já começa a ter uma abertura, né, das escolas, pela própria necessidade delas, de se incluir esse profissional. E nesse processo, nós também, né, podemos trabalhar na gestão dos processos para implantação e implementação de políticas que garantam a inclusão dentro daquela escola. Nesse contexto, qual é o meu foco? O foco é, nesse momento, quando eu olho para esse espaço escolar, para o processo de aprendizagem e a participação desse aluno neste ambiente educacional, que não é só a sala de aula. Concordam? Esse aluno, ele tem que ter acessibilidade, né? A gente tem que buscar desenvolver isso em todos os espaços. Na hora do lazer, na participação das viagens que a escola faz, quando faz, na hora do lanche, na chegada, na sala de aula e na saída. Então, você vai abrangendo vários espaços, mesmo dentro da escola. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem que reconhecer que é o estar e o participar em todas as atividades da escola, né? Quais são as principais ocupações dessa criança, desse adolescente, desse jovem e desse adulto dentro desse espaço, dentro desse contexto educacional? E o que é que nós vamos ali, né? Que roteiro nós temos de intervenção, inclusive previsto pela Resolução 500 do COFITO? Então, o profissional, ele vai realizar a avaliação, ele vai realizar o terapeuta ocupacional de uma forma geral, né? Ele trabalha com avaliação, tratamento, habilitação de indivíduos com disfunções física, mental, de desenvolvimento, social ou outras, e ele vai buscar a integração desse sujeito no contexto que ele vive. Quais as competências, né, é que nós precisamos ter especificamente no contexto educacional?
Primeiro, eu preciso identificar a minha demanda. Ou seja, vamos pensar aqui num caso prático. Eu sou convidada, uma escola aqui do bairro, ela começou a ter uma demanda de matrículas de crianças com deficiência física, usando cadeiras de rodas, de crianças com TEA, de crianças com dificuldade de leitura, dislexia, descalculia. Então, ao chegar a essa escola, a minha primeira providência é identificar quais são as demandas que essa escola tem, que ela necessita, para que eu possa fazer o meu planejamento, né? A partir dessa demanda, ok, Nazarete, eu tenho duas crianças em salas diferentes, em períodos, né, educacionais diferentes, que estão com esta dificuldade. Então, eu vou partir para conhecer os espaços dessa escola. Isso aqui é uma coisa muito interessante. A gente tem que pensar que não é mais aquele ambiente do consultório. Às vezes, até o terapeuta ocupacional atende essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ou esse adulto no consultório, e ele sinaliza uma necessidade de uma intervenção nossa, de uma aproximação nossa com o ambiente escolar que ele frequenta. E aí já não seria a escola solicitando um trabalho nosso, a partir de uma necessidade dela. Seria do nosso paciente, que nós já atendemos, que na escola, no meu atendimento, ele é um paciente, no meu consultório, no hospital, na clínica, mas na escola ele é um aluno, ele é um estudante. Então, eu saio desse espaço de quatro paredes e eu vou para a escola, eu vou para o espaço educacional dele, eu vou conhecer esse espaço, porque eu só vou poder pensar em como auxiliar, que habilidades e competências eu posso, junto com a equipe da escola, porque aí não é mais o terapeuta ocupacional ali trabalhando de uma forma individualizada, nós vamos chegar com a nossa expertise, com o nosso saber, com as nossas habilidades e competências, para trabalhar em conjunto com a equipe da escola. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando você chega no ambiente educacional, os profissionais, normalmente você é recebido pelo diretor ou pelo coordenador pedagógico, e a gente observa, assim, uma preocupação muito grande, como se nós fôssemos fiscalizar o trabalho que é desenvolvido lá. Então, é muito importante se colocar que o nosso trabalho é um trabalho que vai auxiliar, que vai somar com o que está sendo desenvolvido, e naqueles casos mais críticos, que não há nenhuma atividade sendo desenvolvida, nós vamos sentar e planejar, né, como eu havia falado anteriormente. E aí eu vou desde o ambiente. Será que esse ambiente, da hora que esse aluno chega, como eu falei anteriormente, nesse espaço, ele está adequado? Eu estou falando do ambiente físico, né? Eu vou dar um exemplo prático de uma instituição, que na instituição era uma instituição para adultos e não existia rampa. E nem existia aquele elevador, que já é mais sofisticado, já é uma exigência mais sofisticada, mas eu não vou nem partir para o elevador, para cadeirantes. Eu vou partir para uma rampa, né? Um cego, um aluno que tenha, seja cego e necessite que aquela escola, ela tenha a trilha, a sinalização, para que ele possa identificar. Que nas portas das salas existem braille, a identificação, diretoria, sala de professores, banheiro. Ou seja, esse nosso olhar, ele começa também por esse espaço, por esse ambiente. A gente precisa fazer esse levantamento a partir da demanda que a escola tem. Depois nós vamos dialogar, e aí é fundamental esse diálogo, né, a gente ter esse encontro de
pensando ali em contribuir e aprender também com a professora, com aquela que fica ali 4 horas com esse aluno. Quais são as estratégias? Quais são as dificuldades? Quais são as barreiras, né? Arquitetônicas, eu já falei, e agora eu estou falando assim, dentro da sala de aula. Quais são as dificuldades que essa professora tem? Quais são as dificuldades que essa professora observa no processo de aprendizagem desse aluno ou dessa aluna? Porque, a partir dessas informações, e isso tudo registrado, né, a gente precisa ter instrumentos, hoje já existe um universo de instrumentos validados, né, um instrumento que eu possa fazer o registro de todo esse meu levantamento da escola, e que vai desde a minha primeira conversa com quem me recebe, né, seja o coordenador pedagógico, o diretor, vai depender vamos dizer assim, da organização, do tamanho da organização, o encontro com o professor e o ambiente físico dessa escola. A partir daí, a gente vai partir para a avaliação do desempenho ocupacional do estudante, com foco naquela demanda específica, no contexto escolar. O que esse meu aluno necessita para melhorar o desempenho ocupacional? E aí, veja, a gente começa a ouvir agentes sociais diferentes dentro do mesmo contexto. Claro que eu não falei aqui, mas se for uma criança, nós também vamos ter esse contato com os pais, porque o processo de aprendizagem é do ambiente escolar, mas isso também tem algum reflexo de orientações para os pais em casa. Mas vamos voltar aqui para o contexto escolar. Eu preciso avaliar esse desempenho ocupacional com foco no contexto, naquilo que ele está vivenciando. Porque uma coisa que eu tenho que ter em mente mas Nazarete, eu no consultório trabalho diferentes habilidades e competências que esse aluno vai desenvolver dentro da escola. E aqui a pergunta fica para cada um de nós será que tudo aquilo que nós trabalhamos, que nós, em conjunto com os nossos pacientes, nós desenvolvemos, ele realmente, na íntegra, ele consegue colocar na prática? Porque, pensa, o nosso consultório, eu posso dizer que ele é um espaço controlado, né? Controlado no sentido que você tem um terapeuta ocupacional ali do lado, você está fazendo processos de intervenção, mesmo que o nosso foco o tempo inteiro deve ser, né, para dar autonomia aos nossos pacientes, mas a gente precisa saber se ele está conseguindo realmente colocar na prática, no cotidiano dele, no cotidiano escolar, aquilo que ele está necessitando para que ele tenha um melhor desempenho. Então, eu vou partir para uma avaliação do desempenho ocupacional desse estudante no contexto escolar. Beleza, fiz a avaliação, nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre avaliação, então eu vou para o segundo momento, que é o processo de intervenção, né? E aqui, essa intervenção, a gente tem que sair um pouco desse foco, né, de intervenção terapêutica de um consultório para uma intervenção focada no contexto educacional. Eu vou intervir para que esse estudante, ele realize suas atividades nos espaços de aprendizagem, e que isso também garanta a interação dele dentro desse espaço. E vou começar, a partir dessa intervenção, também com foco de facilitação. Qual é o meu objetivo principal dentro desse contexto? É promover meios que favoreçam, né, a participação do aluno de forma efetiva, né, que a gente tire esse aluno daquele contexto onde ele fica ali quietinho, isoladinho. Às vezes a escola até tem um tablet, uma comunicação alternativa, ou um tablet que a professora, no momento da atividade, disponibilize para ele,
Mas a gente precisa ver, ele está lá isoladinho com o tablet dele? Ele está inserido dentro do contexto escolar? Está. Mas ele está participando? Essa é a segunda pergunta. O tempo inteiro que a gente tem que fazer nesse processo de avaliação dentro do contexto escolar. Ele está participando? Ele participa da aula? Ele consegue participar? Por que eu tenho que ficar o tempo todo com esse questionamento? Porque é bem aí que nós vamos intervir. É nesse momento que a gente vai aí atuar. Potenciar, né? Quais são os objetivos da nossa intervenção no contexto escolar? Potenciar a participação do aluno, desenvolver competências de aprendizagem e autonomia, que foi o que eu falei anteriormente, né? Os tópicos estão aqui, mas foi o que nós conversamos. Ah, quais são as dificuldades dele? A professora vai dizer, ele não se concentra, ele tem dificuldade de coordenação, ele tem dificuldade de pegar o lápis, ele tem dificuldade de manusear o livro, ele tem. Então, assim, a gente precisa mapear, né? Que é lá na avaliação, eu vou fazer a minha avaliação com o aluno, mas eu vou também, né, dialogando com o professor, da observação do professor, quais são as dificuldades que esse aluno e os desafios que ele tem dentro da sala de aula e dentro da escola. Aí aqui é importante, estou falando muito do professor e focando muito na sala de aula, mas nós não podemos deixar de esquecer que esse processo de inclusão e de interação, ela não ocorre só em sala de aula. Então, é importante que no nosso planejamento dentro do contexto escolar, quando possível, você faça uma intervenção, inclusive de orientação, com as pessoas que trabalham na escola, com aquele que recepciona, com aquela pessoa que fica ali no horário do intervalo, né, que fica ali observando as crianças, até para que ele possa auxiliar quando necessário, de uma forma onde o próprio profissional se sinta mais seguro. Eu tenho que promover atividades que são significativas para o meu aluno. Né? Eu tenho que pensar, eu tenho que dialogar com esse aluno, né? Sempre pensando naquela abordagem centrada no cliente, aqui nós vamos usar o termo centrado no aluno. O que está fazendo sentido para ele ali, como ele está sentindo, se sentindo dentro desse processo, né? Porque eu já ouvi de alunos dizer, Nazarete, o pior lugar para mim, na minha vida, é a escola. Mas por que que ele tem essa fala? Porque é aquele lugar onde ele ainda não está conseguindo interagir, ele não consegue se sentir pertencente àquele lugar, ele não consegue aprender, ele não consegue, e aí ele vai bloqueando. Então, assim, até mesmo esse contexto, no momento em que ele tem essa exclusão, ele começa a se fechar para as oportunidades, diferente de um ambiente inclusivo. Então, do que eu estou falando o tempo todo aqui? Nós, como terapeutas ocupacionais, nós precisamos criar ambientes inclusivos. Generalizar competências, que foi o que eu falei antes. Não adianta eu trabalhar no consultório de inúmeras habilidades e competências, se o meu paciente, ele não consegue generalizar o aprendizado que ele tem, né? Seja motor, sensorial, cognitivo, né? Dentro dos espaços onde ele vive. Então, a gente tem que ter, assim, essa preocupação, né? Que o nosso atendimento, a nossa intervenção, ela vai para além das paredes do consultório. Que quando nós saímos desse espaço e adentramos a um espaço escolar, né, nós estamos rompendo uma outra barreira, porque vocês sabem que, vamos dizer assim, essa participação mais efetiva hoje do terapeuta ocupacional nos espaços escolares tem muito a ver, né, com o crescimento de diagnóstico, com o número de alunos hoje que estão inseridos, porque a gente sabe que houve um período que esses alunos, eles não chegavam sequer ao ensino regular. Eles ficavam restritos
as escolas, quando muito em número de vagas, eles ficavam restritos ao espaço de escolas especiais. Então, eu tenho que ter esse cuidado da generalização, né? Eu tenho que procurar, eu tenho que desenvolver isso. E aí a gente traz aqui, pensando nas áreas de desempenho ocupacional, né? E a gente tem 7 pilares, né? Eu estou apresentando aqui 7 pilares de uma forma mais geral. Educação, o brincar, o lazer, a participação social, o desempenho das atividades de vida diária, das atividades de vida prática, o descanso e o sono, que eles são necessários para o processo de aprendizagem, para todos nós, né? Então, dentro do pilar de educação, quais são as atividades necessárias para que o aluno possa desenvolver um processo de aprendizado contínuo, participar desse ambiente educacional. E aí, quando a gente fala dos outros pilares, brincar, lazer, participação social, o que que isso tem a ver com a escola? Tudo, né? Porque dentro dessa escola, ele tem, vamos dizer assim, aqueles espaços de formalidades de conteúdos, mas hoje o brincar, ele faz muito parte, né, desse processo, principalmente nos primeiros anos de vida, da criança na creche, da criança no ensino, no fundamental do primeiro até o nono ano. Então, assim, esse brincar, ela faz parte, se não em sala de aula para crianças menores, dentro desse contexto, né, do aprendizado, mas ele vai ter o horário do intervalo. Então, esse horário do intervalo, que é um horário onde ele vai socializar, onde ele vai interagir com outras pessoas. Aqui nesse slide, a gente está trabalhando área de desempenho ocupacional obrigatórias de uma forma mais geral, mas aí, quando a gente vai para o ambiente escolar, eu tenho que pensar como isso se aplica. A ABD se aplica? Sim, né? Existem atividades de vida diária que esse aluno, ele vai realizar dentro da escola. Esse aluno, ele vai ao banheiro, ele vai lanchar, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ter esse. E eu também tenho que saber, né, na minha avaliação, como é que está esse sono, esse descanso do aluno, né? E que conhecimentos necessários que o terapeuta ocupacional precisa. Nós já falamos. Primeiro, fundamentação teórica, né? A gente coloca aqui só como um pilar mesmo, inclusive está centralizado nesse slide, para dizer o seguinte: olha, que não tem como, mas hoje, infelizmente, é isso, né? Esse é o trabalho do CREFITO, do COFITO, de que profissionais formados, habilitados e inscritos, né? Inscritos nos conselhos federal, estadual, quem vai receber o atendimento tem a segurança de que esse profissional ele está habilitado para desenvolver o trabalho. A partir desse fundamento, você vai ter todo o fundamento de terapia ocupacional nas diferentes áreas, né? E a escolar faz parte da nossa formação. Contexto de bioética, então a gente não pode esquecer esse contexto. Os desenvolvimentos, os processos, eu tenho que conhecer, no caso do ambiente escolar, o terapeuta ocupacional que trabalha nesse contexto, ele tem que ter um amplo desenvolvimento, né, assim, leitura, formação, é importante, né, que a gente possa investir. Eu quero ser um terapeuta ocupacional com intervenção exclusiva na área escolar, então, hoje você tem aí inúmeras formações, né, na área de educação, e às vezes a gente precisa sair da nossa caixinha de conforto. Eu vou buscar só formações específicas de terapia ocupacional? Não, eu vou buscar outras formações e vou agregar o meu conhecimento a essas formações complementares, né? Exemplo, tecnologia. Hoje o terapeuta ocupacional,
e aí a gente vai falar já já da prática especializada, ele precisa dominar. Hoje você tem, assim, uma variedade, né, de softwares, de hardware, que são utilizados, que podem ser utilizados, né, dentro da escola, mas você só vai realmente conseguir adequar as necessidades do aluno. De um lado, você vai ter que conhecer as necessidades do aluno, do outro, você vai ter que fazer análise desse recurso para que você possa aí ter realmente o resultado esperado. E nós precisamos ter também, pensar nessa ergonomia cognitiva, né? No espaço onde esse aluno está na sala de aula. Ele é aquele como eu já vi, presenciei, né? Que fica lá na última fila, lá no último lugar. E aqui eu não estou fazendo um processo de julgamento, tá, gente? Estou trazendo situações que são reais, infelizmente, mas para a gente poder pensar sobre isso. Eu tenho que conhecer, como nós já falamos, eu não vou repetir, políticas e legislação, né? Então, as políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, a lei de inclusão brasileira, né? Sistema único de assistência social, quais redes de apoio existem dentro daquela comunidade, daquele bairro, daquela cidade, né, para que você possa realmente contribuir. E aí a gente vai para a prática especializada. No contexto escolar, eu preciso ter conhecimento das tecnologias assistivas que são aplicáveis ao contexto escolar, adaptações, eu posso, como terapeuta ocupacional, né, e devo, dependendo do ambiente onde você está, você pode atender uma escola, que o nível socioeconômico dessa escola te proporciona já uma série de, vamos dizer, recursos tecnológicos. Mas eu posso ir para uma escola de uma comunidade que eu não tenho o mesmo recurso, mas eu tenho que saber realizar e produzir adaptações, né, que possam ser usadas por esses alunos, que possam facilitar a participação dele no ambiente escolar. E aí você também, como terapeuta ocupacional, tem uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, nós sabemos, né, que nos primeiros anos, o aluno começar a escrever no plano inclinado, ele vai ter uma série de habilidades musculares que você vai desenvolver, ou aquele aluno que você vai atender, ele não consegue, ele precisa desse plano inclinado. Mas a escola não tem condições de comprar uma carteira adaptada que já tenha essa possibilidade. Você pode pegar uma prancheta e fazer uma adaptação simples e funcional. Claro que você vai fazer e ter o cuidado de todas as medidas necessárias do aluno do espaço onde ele está. A mesma coisa você pode fazer com um lápis. É um aluno que precisa do engrossamento de um lápis. E também, hoje, você tem enfim, várias empresas, né, se especializaram, estão se especializando, estão desenvolvendo, né, industrialmente essas adaptações. Mas nós precisamos ter em mente essa situação. Nós precisamos ter em mente que são diferentes espaços, e eu tenho como terapeuta ocupacional que está preparado para trabalhar nesses diferentes espaços. Outra questão muito importante é o trabalho inter e transdisciplinar. Eu tenho que trabalhar com a equipe da escola, eu tenho que trabalhar com o professor, eu tenho que trabalhar com o coordenador pedagógico, né? Eu tenho que trabalhar com a própria família, e eu tenho que trabalhar, muitas vezes, essa escola é uma escola que já tem um psicopedagogo e uma psicóloga, então esse meu trabalho, ele tem que estar ali alinhado com...
quando eu penso também nesse espaço, né, das ações desenvolvidas pelo especialista, pelo terapeuta ocupacional especialista no contexto escolar, eu tenho que pensar em observação e avaliação, como nós já falamos, porque em mente eu não posso pensar só na inclusão. Eu tenho, e hoje a grande preocupação, inclusive lá no ensino superior, quando esse aluno chega no ensino superior, principalmente no ensino superior, para dar um exemplo, ele entra pela lei de cotas, ele já se sente, inclusive, inferiorizado, porque muitas pessoas, né, dentro da própria instituição, alegam que ele só está naquele espaço porque ele entrou pela lei que garante o direito dele de estar ali. E ele tem uma dificuldade muito grande de se sentir pertencente àquele lugar. Então, e muitos, ao longo do processo, desistem. Então, nós vamos trabalhar não só com olhar na inclusão, mas nós vamos trabalhar também na permanência, num trabalho conjunto, interdisciplinar, de permanência desse aluno no espaço escolar. E eu vou pular essa questão das adaptações razoáveis, porque eu já falei, e nós podemos aí, gente, trabalhar junto com os professores, né, colaborando, né, com o plano de desenvolvimento individual do aluno, que é um documento obrigatório estabelecido pelo MEC. Inclusive, se vocês entrarem lá no MEC, tem um modelo. Só que esse professor, ele tem que entender que o aluno que tem uma deficiência, seja ela qual for, auditiva, visual, motora, sensorial, qualquer deficiência que ele tenha, o plano de desenvolvimento individual dele tem que ser diferenciado, porque o conteúdo que vai ser trabalhado é o mesmo, mas ele precisa de estratégias diferenciadas. Então, o terapeuta ocupacional, eu poderia dizer assim, qual é uma das atuações específicas com o professor? É o desenvolvimento da implantação Quando a escola não tem, que eu acho que hoje não existe essa possibilidade, mas quando não tem, é de implantar o plano de desenvolvimento individual, que não é necessário e obrigatório hoje só para o aluno com deficiência. Ele é obrigatório para todos os alunos. E no caso do PI, né, do aluno, eu tenho que entrar com as especificidades dele. O que ele necessita? Lembrar que a abordagem na escola é a abordagem centrada no aluno. Eu tenho um aluno no centro, e a partir desse centro, eu tenho ali sala de aula, recreio, o banho, a biblioteca, a papelaria, a quadra, né, o pavilhão esportivo, eu tenho uma cantina, eu tenho uma sala de apoio. Hoje, algumas escolas, dependendo também da infraestrutura, ela tem a sala de regulação, são pouquíssimas, mas algumas já estão investindo. Aí eu vou ampliando, né, esse aluno dentro da escola, e essa escola está numa comunidade. Então, que comunidade é essa? Onde que o meu aluno está inserido? Porque a própria escola, ela tem que ter essa preocupação, né, essas barreiras estruturais de aprendizado, ele não está mais se restringindo ao ambiente sala de aula e escola. Ela rompe isso. E esse aluno está inserido dentro de um contexto muito maior, né? Na sociedade como um todo, não só na comunidade dele, não só nos espaços que diariamente ele frequenta. Ele tem que estar preparado, ele tem que pensar no desenvolvimento integral. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem que ter essa visão ampla. Eu estou aqui com foco no contexto, mas o nosso objetivo, né, é trabalhar para maior, vamos dizer assim, nível de desempenho ocupacional, de autonomia possível do meu aluno. E que esse desempenho, ele foque, que ele vá além só das atividades de vida diária, né, ali dentro da sua casa, é na escola, é no shopping, é no parquinho que ele vai visitar.
A gente precisa pensar de como que eu posso otimizar o potencial de aprendizagem desse aluno. Quais são as estratégias que eu tenho? Porque dessa forma eu posso pensar em promover a inclusão. Quais são as vantagens, né, da avaliação? Quando a gente pensa aí na avaliação, né, eu preciso olhar para os potenciais, a compreensão do potencial desse meu aluno, a partir da observação que eu vou fazer dentro do espaço escolar, como é que ele circula, como é o convívio dele com os colegas da turma, com as pessoas que estão ali, os adultos, as crianças, né? Eu consigo observar se ele já consegue generalizar aquilo que ele aprende no consultório dentro desse espaço. Eu preciso pensar em eliminação de barreiras, né? Quando existem. Identificar quais são essas barreiras. E aqui eu quero falar também da barreira atitudinal, né? A gente às vezes foca muito na barreira arquitetônica, que isso aí não tem nem o que questionar, mas eu tenho que pensar também nas barreiras atitudinais. Essa escola, ela também precisa querer aprender. E não só seguir um rito, né? Ou seja, o terapeuta ocupacional vai a essa escola, tem essa participação, faz esse diálogo com os atores sociais daquele ambiente, mas ao sair dali, a situação permanece a mesma. Por isso que eu acho muito interessante quando algumas escolas, elas já hoje contratam um terapeuta ocupacional, mesmo que seja de forma consultiva, né, como consultores, e não para especificamente um determinado aluno, que muitas vezes é a própria família que faz, né, essa ponte aí entre o profissional e a escola. E pensar na universalidade das estratégias, né? Desenvolvimento de estratégias que elas sejam aplicáveis em múltiplos contextos, nós já falamos sobre isso. Nós precisamos também participar dessa fase de avaliação, né? A gente pode contribuir para o relatório técnico pedagógico. Gente, isso aqui é de uma forma geral, e muito do que nós estamos aqui apresentando também vai ter a ver com o espaço que essa escola, a abertura que essa escola tem. É aquela escola que, quando você chega, ela já vai apresentando tudo que ela tem, como se quisesse justificar, como se nós estivéssemos fazendo uma fiscalização, a gente já fica um pouco preocupada. É muito bom quando a gente chega onde todos nós, porque nós vamos aprender sobre aquele ambiente, né? Nós temos o nosso conhecimento, mas é diferente, né? Eu posso, da mesma forma, o raciocínio clínico é o mesmo, né? Então, eu tenho diferentes pacientes com a mesma patologia, tomam a mesma medicação, eles têm um padrão, vamos dizer assim, na avaliação, mas são sujeitos diferentes. Agora, vocês imaginem isso dentro do ambiente escolar. Então, é aquela escola, muitas vezes o que eu aplico na escola A, mesmo sendo dentro da mesma comunidade, com semelhanças, eu não vou conseguir aplicar na B. A gente tem que ter muito esse olhar, e o terapeuta ocupacional já faz isso muito bem, né? Então, eu tenho que ver o potencial e as necessidades do contexto escolar e comunitário, da análise das atividades que ele desempenha na escola, do ponto de vista de atividade de vida diária, do brincar, do lazer e participação social e da habilidade de aprendizado. E das barreiras e produtos de apoio, né? A arquitetônica, necessidade de produtos de apoio, e também é um pouco mais difícil, porque você não está na escola, é mais fácil você identificar as barreiras atitudinais quando você faz parte da equipe da escola, então você frequenta aquele ambiente, você está ali observando, né? Então, que fatores influenciam nesse desempenho, né?
quais são as competências de desempenho do aluno e como essas competências elas são influenciadas. Elas são influenciadas por uma infinidade de fatores, né? São múltiplos fatores, porque ele está interagindo o tempo inteiro com esse contexto físico, ele está interagindo com o contexto social, ele está interagindo com conteúdos formais, ele se dentro desse processo, com as atividades que são propostas. Então, assim, na hora em que a professora, ela tem uma atividade coletiva, esse aluno, ele consegue participar dessa atividade coletiva? Que recursos estão disponíveis para a participação dele? E aí você vai, né, para a fase do planejamento. Você vai traçar ali o perfil de funcionalidade desse aluno, com caracterização detalhada das capacidades e das necessidades do aluno. Você vai desenvolver um plano individual de transição, né? Hoje, da realidade que ele tem, que você encontra quando você chega no contexto escolar. Então, você vai preparar um plano de transição, né? Daquilo que você vai querer conseguir, a partir daquele programa educativo individual do PEI, que eu falei, que tem um plano de educação individual lá da professora, né? A gente vai ali dialogar com esse PEI, para que a gente possa depois fazer a medição das intervenções que foram realizadas, né? Nós conseguimos alcançar nossos objetivos ou não? Então, os meus objetivos, os nossos objetivos, porque os objetivos não é do terapeuta ocupacional, o meu objetivo é junto com o meu paciente, é junto com o meu aluno, é junto com o professor, é com a escola, quais são os objetivos que nós queremos alcançar a partir da avaliação que eu fiz. Eu tenho que mensurar isso, eu tenho que ver quanto tempo eu vou, que habilidades eu vou desenvolver, quais são os recursos que eu vou realizar dentro do contexto escolar, junto com a equipe da escola, eles são alcançáveis, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que ter os pés no chão, eu tenho que ser realista enquanto terapeuta ocupacional. Eu preciso ter um tempo, né? Eu acho muito importante a gente ter isso, objetivo, ter consciência da mensuração, do tempo, né, de mensuração, ter instrumentos de avaliação na área do contexto escolar que sejam já validados, isso facilita muito a vida do profissional, né, e definir objetivos alcançáveis e realistas. Eu gosto muito de começar a partir do que o aluno me diz, hoje qual é a sua prioridade? Aí ele vai me dizer assim, professora, hoje eu quero, minha maior vontade é conseguir segurar esse lápis. Então, assim, a gente vai partindo de pequenas habilidades e competências e vai fazendo gradativamente, né, subindo aí essa escada, e avaliando, e repensando caminhos, repensando abordagens. De repente, o método, a abordagem que eu escolhi, quando eu faço a avaliação, eu faço a reavaliação, eu mensuro isso a partir de um tempo que eu estabeleci, eu não consigo, eu tenho que repensar caminhos. E aí eu tenho que, né, pensar que desse aluno, dentro desse ambiente, que eu já falei bastante, eu não vou mais falar sobre isso, né? Do terapeuta ocupacional, ele aplicar o seu conhecimento, as suas competências, né? Para se fazer valer, baseado em evidências científicas, em instrumentos de avaliação que sejam instrumentos validados. Intervenções, elas podem ser desenvolvidas em três modalidades, né? Um apoio de consultoria, como eu já havia falado também. Às vezes você é contratado para fazer um trabalho em grupo, com o apoio de um grupo, ou de um apoio individual do aluno. Às vezes você também é convidado, às vezes até só para desenvolver um trabalho com os professores. É mais raro isso? É, né? Mas já aconteceu de uma escola nova com uma visão
diferenciada, até pela formação, né, do proprietário da escola. Então, antes da escola funcionar, ele já quis preparar professores com a visão de inclusão, né? Investindo nesse processo, investindo desde a infraestrutura física à, à formação desses profissionais, do professor, da própria equipe, o que não vai invalidar nem deixar eu faço isso, não precisa mais do terapeuta ocupacional? Não, de forma nenhuma, até porque isso são casos muito raros, né? Hoje em São Paulo, você já tem uma categoria que eles chamam de escolas inclusivas, né? Que eles entram mais ou menos por esse caminho aí. Então, na fase de intervenção, né? Eu vou trabalhar com a organização dos ambientes quando necessário, tá, gente? Isso aqui são contextos gerais, no que você vai atuar a partir da sua avaliação, sempre. Então, dentro da organização do ambiente, né, o apoio à organização dos ambientes de aprendizagem, estratégias e procedimentos, né, dentro do contexto, fazer com que as pessoas entendam o envolvimento de todos, né, não só dos alunos daquela turma, mas dos profissionais. Uma intervenção direta na atividade que o aluno desempenha, né? Então, qual é o meu objetivo direto com a atividade de aprendizagem dele? Buscar desenvolver com o professor as estratégias de participação ativa desse aluno. A habilitação do ambiente, desse ambiente escolar. Dentro do contexto de intervenção, eu tenho que pensar na sala de aula, eu tenho que pensar nas unidades especializadas, se existirem dentro dessa escola, eu tenho que pensar desse aluno no recreio, na cantina, na biblioteca, no banheiro, no pavilhão de esportivo na quadra, né, e na comunidade dele. E a consultoria, ela vai sempre envolver, dentro do contexto escolar, mas não só dentro do contexto escolar, você vai sempre trabalhar pais, alunos, docentes e assistentes operacionais. Então, por que que eu tenho que trabalhar com essa equipe? Porque esse meu aluno, da mesma forma como eu fiz aquela figura lá, que o aluno está no centro, eu tenho todo aquele trabalho que parte do aluno, da sala de aula, vai para a escola, e vai, comunidade, depois para a sociedade em geral. Na mesma forma, no trabalho em equipe, eu tenho que pensar, esse aluno, ele está no centro, ele vai lidar com os pares deles, que são os colegas, ele vai lidar com os docentes, ele vai lidar, se na escola tiver, vamos dizer, um tutor, ele vai lidar com esse tutor, ele tem a família, né, ele tem os profissionais da área de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicólogo, fisioterapeutas, que ele vai estar ali, né, dialogando. Então, é importante que essa equipe converse, mas esse trabalho em equipe é um trabalho muito ainda complexo. A gente até já percebe um avanço na intervenção multidisciplinar, mas essa interdisciplinar, onde esses profissionais têm esse diálogo, ainda é um caminho que nós temos que percorrer, né? Um exemplo prático, mas eu acho que ao longo dessa manhã eu já fui trazendo algumas coisas na minha fala, né? Então, o terapeuta ocupacional, enquanto membro dessa equipe, né, ele tem que contribuir, ele tem que provocar, muitas vezes, às vezes, né? Na maioria das vezes, ele tem que provocar essa discussão estratégica, né, sobre as competências de desempenho dos nossos alunos que estão ali necessitando, querendo, né? Então, discutir sobre procedimentos, discutir sobre estratégias, né? Por quê? Sempre com foco no desenvolvimento, na autonomia em múltiplos contextos, né? Em definir um programa educativo, né, estratégias que realmente vão desenvolver aquelas competências e os suportes que são necessários e as oportunidades que tem. Às vezes o aluno, ele tem já algumas habilidades, mas ele fica tão... Eu acho que a palavra não seria bem essa, mas eu vou usar.
ainda não tão pertencente àquele lugar, ainda de uma história social de exclusão tão grande, que as habilidades que ele já tem, mesmo que ainda sejam básicas, ele não consegue desenvolver. E aqui eu quero também falar de um outro momento, dentro desse contexto escolar, qual é? Que também o aluno, a gente precisa trabalhar com o grupo, principalmente com a turma, que não é para a turma, a inclusão também não é a turma fazer o que o aluno teria condições de fazer. Tá? A gente precisa pensar um pouquinho nisso. Às vezes acontece. Dentro desse contexto, né, a terapia ocupacional, ela vai promover a participação desse aluno no processo de aprendizado, mas na hora em que você faz isso, todo o aprendizado da escola você aplica, né, para a vida toda. Então, vamos lá pensar. Acessibilidade e inclusão, ele tem três pilares, certo? Eu preciso avaliar, eu preciso implementar, né, definir objetivos, implementar para atender uma pessoa, um grupo ou uma comunidade. Eu preciso entender que todo aquele trabalho já é uma preparação desse aluno para o futuro, para o trabalho, para a vida, para a autonomia, para a independência, né? Que agora, ali, dependendo da faixa etária dele, ele está no nível educacional X. E ele vai passar por níveis diferentes até chegar ao ambiente de trabalho. Pelo menos eu acho, eu acredito que é isso que se espera, é isso que nós estamos vendo agora, né? Então, é isso que a gente está acompanhando, que é esse aluno que ele passa. Aí nós vamos ter realidades diferentes. Aquele aluno que teve condições de ter toda uma assistência, ele chega, inclusive, no ensino superior e depois está inserido no mercado de trabalho. Eu tenho aquele aluno que não teve essas oportunidades, né? E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem que lembrar aqui também, aí a gente volta lá para a questão do conhecimento da legislação, né? Empresas com mais de 100 pessoas, elas precisam ter proporcionalmente de 2 a 5% do número de pessoas que eles têm com deficiência incluído na, no, 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 na empresa. Então, hoje você tem uma demanda de mercado, né, eu escuto muito algumas pessoas que trabalham com recrutação, né, que fazem recrutação de recursos humanos, de dizer, olha, a gente precisa de alguém com deficiência para a empresa tal, porque nós não estamos conseguindo, porque essas pessoas não têm as habilitações e as competências necessárias, né? Então, é algo que a gente precisa pensar, né, no futuro, que é esse ensino profissionalizante, preparação para atividades profissionais remuneradas ou não, eu defendo a remunerada, né, porque a gente tem que pensar na independência, na dignidade, no valor, né, você dá valor àquilo que você faz, aquele seu trabalho. Às vezes, o valor em si, numérico, né, ele não tem, vamos dizer, talvez não tenha. Para aquela pessoa, o significado, para outras tem muito. Ela não só trabalha por uma questão de inclusão, por uma questão de necessidade, porque o trabalho, ele vai além, né? Ele é um espaço também de socialização, ele é um espaço de você desenvolver competências, de continuar, porque nós, ao longo da nossa vida, em diferentes idades, de diferentes formas, nós vamos aprender. E aí, no contexto, né, nesse contexto também escolar, o terapeuta ocupacional, ele sai desse contexto lá da sala de aula,
do ambiente físico, do aluno, né? E aí ele pode trabalhar com formação, né? Formando essas equipes, profissionais de apoio, né? Na seleção desses profissionais, porque aí ele já conhece todo esse contexto da escola, ele conhece as necessidades dos alunos que têm, porventura tem algum diagnóstico, e também nós temos um grupo dentro da escola, né, que tem algumas dificuldades educacionais, mas eles não têm diagnóstico, e não somos nós que iremos fazer isso. Mas em observando, em o professor observando, a gente sempre orienta, conversa com os pais, porque é necessário, né, que ele faça o acompanhamento, as avaliações com a equipe, com os médicos, isso é muito importante. Mesmo sabendo que em algumas realidades, às vezes esses espaços, eles levam muito tempo, né, entre o que você consegue identificar e o que essa família tem condições, do ponto de vista de ter um plano de saúde, de conseguir fazer, e às vezes fica numa fila, aí esperando uma oportunidade. Você pode também trabalhar na formação do atendimento especializados, né? Compor a equipe do CAE agora, né? Que antes era assistência educacional especializada, agora são os centros, das salas multifuncionais, e participar dos processos de formação contínua desses alunos, ou também dar formações específicas a partir do seu conhecimento, das suas habilidades, das suas competências como profissional. Dentro desse processo, né, o terapeuta ocupacional, ele contribui, né, de alguma forma para a redução do bullying, que é algo que ainda existe dentro das escolas. A gente busca aí combater o preconceito quanto à diversidade. Esse meu olhar para a deficiência, e não para o João, não para o Pedro, para a Antônia, para a Rita, né? É olhar para a cadeira de rodas, é olhar para o óculos escuro, é olhar para aquele braço que falta. Então, a invisibilidade do ser nesse processo da escola, infelizmente, também nós ainda, né, estamos ainda assistindo, mas confiantes que muita coisa já evoluiu e que a gente pode, com certeza, melhorar muito essa situação, pelo menos do ponto de vista de informação. Eu acredito muito que, a partir do momento que o profissional, seja ele de que área for, ele passa a conhecer, ele vai, pelo menos, refletir. Você não tem como garantir isso, porque isso já vai do aprendizado individual de cada um. Mas dentro de um ambiente institucional, a própria escola, ela pode estabelecer, né, regulamentos, ela pode estabelecer formações obrigatórias e acompanhar, porque, inclusive, você só fornecer a formação para profissionais não significa que aquela formação, que aquele conhecimento, ele será colocado em prática. É algo que a gente precisa pensar. Vejam aí a importância do terapeuta ocupacional, né, dentro desse processo, dentro desse contexto escolar. E você vai também, né, a partir do conhecimento da legislação, das suas competências, encontrando amparo legal, sinalizando para o proprietário, sinalizando aos professores, né, se autoeducando também, né, a gente precisa ter esse processo de formação contínua, essa consciência de formação contínua, nossa, como terapeutas ocupacionais, aí eu repito, né, não é só na área específica de terapia ocupacional, isso aí é obrigatório, a gente não tem nem o que discutir. Mas eu preciso entender que eu vivo num mundo hoje
tecnológico, que eu vivo numa situação de pós-pandemia, com uma série de outras questões envolvidas, eu preciso ter outras habilidades, desenvolver outras habilidades também para eu dar conta desse mundo hoje, que é diferente, muito provavelmente, né? Muito provavelmente não, é diferente, né? De uma adolescente, de uma criança há 10 anos atrás. Eu vou pular isso aqui, porque nós já falamos sobre isso. Mas só bem rapidinho, né? Dentro dessas atribuições do terapeuta ocupacional no ambiente escolar, você pode, né, trabalhar com coordenação, com supervisão, com responsabilidades técnicas, né, ali como terapeuta ocupacional, direção, chefia de serviços educacionais, mas na educação você não pode, por exemplo, você vai compor a equipe, né? Mas você tem que ter os pedagogos ali, trabalhando juntinho, consultoria ou auditorias, né, também essa prestação de consultorias especializadas, como eu já falei, às vezes é uma auditoria ou uma perícia, nesse contexto escolar, que também hoje já é uma realidade, né, com a com a legislação e a obrigatoriedade e as oportunidades, eu tenho mais alunos nos diferentes níveis com deficiência nos ambientes educacionais. E às vezes acontecem situações dentro desses ambientes que aquele aluno, a família, ela reconhece o direito dela e existe aí um embate, não tem nada a ver conosco. Então, eles vão para a justiça e a justiça, às vezes, necessita de um especialista da área que possa, né, fazer essa auditoria, que possa fazer esse relatório para auxiliar nessa área específica. E também nós podemos, dentro da área educacional, e precisamos e necessitamos, né, tanto pensar que o terapeuta ocupacional, ele vai estar ali inserido no contexto do ensino, da extensão, da pesquisa, né, para que a nossa profissão, ela sempre, ela continue crescendo, né, principalmente agora, que nós estamos vivendo um momento que eu acho, assim, formidável, que são muitos olhares para a terapia ocupacional, né, então, a gente precisa ter esse foco de crescimento, sempre, que vai estar ali alinhado com o seu planejamento de formação pessoal como terapeuta ocupacional. Quando a gente pensa em consultoria, né, aí a gente vai pensar quando, como, onde, né? Quando é que eu posso, em que situações eu posso atuar como consultores, né? Eu posso estar na retaguarda ali com os pais, eu posso trabalhar com professores, eu posso ter uma consultoria integrada de uma equipe interdisciplinar, né? Trabalhar ali de que forma? De forma colaborativa, que eu venho falando desde o início, com os agentes educacionais. Eu preciso ter uma agenda dentro dessa consultoria, da avaliação, de tudo que eu já falei, aí eu estabeleço uma agenda de visitas, de acompanhamento para os trabalhos que foram, para o planejamento e a execução das atividades que foram propostas, né? E esse trabalho, ele vai ser desenvolvido dentro desse espaço, dentro da própria sala de aula, quando necessário. Claro que o que vai definir esse espaço vai ser a minha avaliação. Então, eu tenho que pensar que eu posso trabalhar com grupos, posso trabalhar individual, com grupos e com trabalho individual, e também já foi explorado aqui na minha fala. E aí a gente traz aqui um slide que fala sobre atividade do brincar. Então, preocupação específica, né, dentro desse contexto só lá da sala de aula. Eu preciso também ver como esse aluno, ele participa, né, no caso, quando da idade, da faixa etária que se aplica, certo? Como que esse aluno, ele participa desse brincar coletivo.
ele consegue, né, existem espaços, né, que possam proporcionar estimulação tátil, proprioceptiva, vestibular, né, e eu não estou falando aqui de equipamentos sofisticados, né, eu estou falando de brincadeiras diferenciadas que podem promover, propiciar, é isso. E aí, nesse espaço do brincar, eu também vou fazer esse diagnóstico, né, das necessidades sensoriais. De repente, nós vamos descobrir que não existe esse espaço dentro da escola, né? Em casos de situações em que a escola tem um número maior de alunos com TEA, existe um espaço de regulação, existem recursos, né, necessários para isso, e a partir do que eu observo, eu vou ali colocar no meu planejamento. Nós já conversamos, né, então, os ambientes dentro do contexto escolar que nós atuamos, do regular, do especial, das salas multifuncionais, dos centros sociais, hospitais, terceiro setor, e, né, hoje no ensino superior, que o número de alunos com ativo importante, e as instituições de ensino superior são, de forma obrigatória, pelo MEC, ter uma sala, um núcleo, na realidade é um núcleo, de orientação e acompanhamento psicopedagógico. Não é tratamento dentro da escola, né? Vamos só deixar bem claro. Não é intervenção terapêutica. Nós vamos foco no aprendizado, foco em tudo que eu pensar dentro desse contexto escolar, eu tenho que pensar em quais estratégias da minha competência eu vou ali trabalhar com a equipe, com o aluno, com o espaço físico, para melhorar o desempenho de aprendizagem. Às vezes é com a turma também. Vou dar um exemplo aqui. Uma aluna, né, já no quarto período de um determinado curso, ela disse para mim, professora, participo e não participo. Porque a gente divide as atividades, agora eu já percebi que o conteúdo que eu preparo não chega nos slides. Então, hoje, meu maior sonho é aprender a fazer os meus próprios slides. Né? Então, você tem que ter aí esse olhar que processo de inclusão é um processo. Mas nós já avançamos muito, muito mesmo. E os resultados, né? Os resultados que nós esperamos desse trabalho é que nós tenhamos uma sistematização das estratégias, né? Que nós possamos, a partir do nosso trabalho ali, interdisciplinar, contribuir para a capacitação dos agentes educacionais, né? Pensar nesse processo de regulação sensorial dentro desses espaços, e que o aluno, ele consiga generalizar o aprendizado dele para a vida, né? Para a vida toda. Não esquecer que a nossa abordagem, ela é uma abordagem prática, baseada em evidências, né? Então, eu preciso de abordagem inclusiva do terapeuta ocupacional para um contexto escolar com igualdade, respeitador dos direitos universais da criança, do jovem aluno, do adulto, porque também tem que pensar no adulto, onde ele possa, né, participar, onde ele possa estar envolvido para que ele possa ter o sucesso educacional, para que ele não seja aquele aluno que no começo lá da nossa apresentação, ele diga que esse espaço, né, é
o pior local, o pior lugar do mundo para ele é a escola. Não, esse lugar, né, ele precisa ser um lugar realmente de espaço, de construção, de construção. Aqui eu finalizo esse nosso momento, esse nosso... Na realidade, não é um diálogo, porque é uma aula gravada, né? Às vezes vocês vão perceber que é como se eu estivesse junto, porque faz parte dessa convivência com alunos. Mas eu espero realmente que o conteúdo, né, aqui apresentado, que é um roteiro, ele é um roteiro. Na prova, né, na especialidade do contexto, você vai perceber todos esses conteúdos dentro de situações onde você vai ter que fazer a análise da questão, identificar qual é, né, ali, o que se pede ali dentro da questão. Então, nós precisamos generalizar todo esse conteúdo, a gente precisa aplicar. E eu tenho certeza do sucesso de cada um de vocês, boa sorte e estou à disposição. Muito obrigada.